Olá a todos, hoje é dia 9 de abril de 2020. Senhores, nos dois vídeos passados, eu tratei sobre a questão do estelionato judicial e da segurança jurídica dos contratos. Aquilo que a Ordem dos Advogados do Brasil, a gente pede para que ela se manifeste, até então ela tem, de forma muito estranha, se omitido a enfrentar essas questões e junto à população prestar aí os esclarecimentos necessários. Senhores, olha só, eu já falei aqui, meu nome é Celso Cordeiro Júnior, eu era advogado, minha OAB era 163898, e por conta aí de eu estar denunciando um esquema criminoso que obriga a população a pagar por um serviço de esgotamento sanitário sabidamente não prestado, por trás dela existe uma organização criminosa poderosa, que tem aí tentado de todas as formas me calar. Dentro dessas formas, o Dr. Mauro Pereira dos Santos, que era o presidente da subseção da OAB aqui de Campo Grande, Rio de Janeiro, se dizendo falar em nome, inclusive do então presidente da seccional do Rio de Janeiro, Dr. Felipe Santa Cruz, me disse com todas as letras: Celso, se você não parar, irão forjar provas contra você. Se você não parar de denunciar isso, irão forjar provas contra você. Você poderá ser parado numa blitz e as provas serão forjadas e você vai ser preso, ou algo de pior poderá lhe acontecer. Senhores, isso num país sério terá um problema para muita gente. Mas como estamos no Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz é presidente da OAB Federal e o Dr. Mauro está lá como secretário-geral da CAARD. E nós temos hoje à frente da OAB aqui do Rio de Janeiro o doutor Luciano Bandeira, que nós estamos cobrando dele que possa prestar os esclarecimentos. Nós não estamos agredindo, nós não estamos acusando ninguém, mas alguma coisa há de errado por dessa cobrança que faz com que as instituições se calem, e a população seja levada a acreditar, a população esteja sendo levada a acreditar que as instituições estão compactuando com as práticas ilícitas, sejam elas administrativas, sejam penais, segundo a ministra Helene Calmon. Bom, senhores, hoje eu quero falar com os senhores especificamente sobre o julgamento do RESP 1339313. Esse processo é aquele que todo mundo fala, o STJ disse que pode cobrar. Aqui está o julgamento, relatório e voto, que são 11 folhas. Então, muita coisa aqui que as pessoas estão dizendo, que não está no processo. O ministro Hermes Jamin, do STJ também, ele diz o seguinte: olha, nós temos que ler o que está escrito aqui no RESP 1339313 para tirar dele aquilo que nunca foi dito. Nunca foi dito nesse RESP que as empresas concessionárias prestadoras de serviços de esgotamento sanitário teriam o direito de enganar a população. Elas teriam o direito de falar: olha, vou oferecer para os senhores um serviço de esgotamento sanitário integral. Vocês vão pagar pelo serviço integral, só que depois vocês vão receber só uma ou duas etapas. O ministro Hermes Jamin, diz que o que está contratualmente determinado, contratualmente deva ser cumprido, e a ministra Helene Calmon disse lá que ela não compactuaria com essa prática. Bom, senhores, olha só. Estou com o RESP aqui em mão, são 11 folhas. Eu vou ler alguns trechos do RESP para que nós possamos, tirar do que está escrito aqui o que realmente está escrito, para afastar certas mentiras, inclusive dito pelo próprio desembargador Gabriel Zefiro, da 13ª Câmara, junto com o seu presidente, o Fernandinho Fernandes, que é o presidente da 13ª Câmara, que nunca foi dito nesse RESP esse absurdo, onde estaria dizendo: olha, a população, ela estaria, a empresa, ela teria o direito de cobrar 100% do valor, ela teria o direito de cobrar 100% do valor e depois prestar uma parte ínfima do serviço, porque senão ela nunca teria o direito o interesse de prestar as demais etapas. Então, olha só, senhores, aqui no recurso repetitivo, diz o seguinte, vou ler aqui para os senhores, que trata aqui o recurso especial. No mais,
A discussão travada no presente recurso gira em torno da possibilidade da cobrança da tarifa de esgoto nos casos em que a concessionária apenas realiza a coleta e o transporte dos dejetos. Senhores, olha só, a discussão que está sendo travada aqui é a questão, no caso daquelas concessionárias, que ela só faz a coleta e o transporte dos dejetos. Então, como existia o entendimento de que o serviço tinha que ser prestado de forma obrigatoriamente integral, porque a lei 11.445, ela dizia isso, surgiu aí uma certa celeuma, porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, inclusive, ele ditou uma súmula 255, dizendo olha só, se não tiver o tratamento, não pode cobrar. Se não tiver o tratamento, o serviço não está sendo prestado da forma adequada e eficiente, lá de acordo com o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, então a cobrança é indevida. A SEDAI estava perdendo todas as ações. Só que o caso foi levado para o STJ. O que o STJ pegou e fez? Firmou o entendimento com base no decreto 7.217, porque a lei dizia que o serviço de esgotamento sanitário era o conjunto das etapas constituído pela coleta, transporte, tratamento e disposição final, dando a entender que o serviço era um conjunto, era uma coisa só, não poderia ser desassociado, tinha que estar presente em todas as etapas. Porém, o decreto 7.217 de 2010, decreto federal, ele diz o seguinte, que o serviço de esgotamento sanitário é constituído de A, coleta, B, transporte, C, tratamento, D, disposição final adequada. Ou seja, ele deu a entender que seriam etapas autônomas, né? Não seria o conjunto. O STJ, os ministros do STJ, então firmaram o entendimento de que sim, era possível a prestação parcial do serviço, uma vez que o serviço era constituído por um conjunto de etapas complexas, autônomas entre si, que bastaria estar presente uma delas para autorizar a cobrança. Isso é uma verdade. Senhores, olha só. Agora, nunca foi dito, no recurso especial, nunca foi dito que é um absurdo completo, né? No mundo jurídico tem certas coisas que só você ia ouvir, você já sabe, isso não é verdade. Não é possível que uma pessoa esteja sendo obrigada a pagar por um serviço ao qual não lhe foi prestado. Só para que vocês possam compreender mais ou menos o que está acontecendo. Como eu disse, o STJ decidiu que as etapas são 4 etapas autônomas entre si, bastando estar presente uma delas que autoriza a cobrança. Isso é uma verdade. Agora, senhores, muitas das vezes, grave isso que eu vou falar para os senhores, a pessoa lhe conta uma verdade para depois tentar fazer o senhor acreditar numa mentira. Perceba, se no passado era um conjunto, eram as 4 etapas, era um valor. Se no presente, né, se o STJ, os ministros entenderam, não, são etapas autônomas, se o senhor receber apenas das 4, uma delas, por mais óbvio, não há razão alguma para que o senhor pague pelas demais não prestadas, porque elas são autônomas. Basta estar presente uma que está autorizada a cobrança, mas não a cobrança integral do serviço para aquilo que não foi prestado, que não está no contrato. Senhores, olha só, já falei aqui, vou repetir. Eu sempre cito esse exemplo, o exemplo de Petrópolis. A empresa que presta o serviço lá, a concessionária que presta o serviço, é a Águas do Imperador. A Água do Imperador, ela oferece para a população a coleta e o transporte. Ela cobra pela coleta e transporte, ela não cobra pelas 4 etapas. Foi nesse sentido que o julgamento do RESP, né, 1339313, firmou o entendimento de que poderia ser prestado e cobrado pelo serviço parcial. Porque senão o que iria acontecer? Em Petrópolis, aí eu não sei o motivo, mas foi uma decisão do poder público do município de lá em autorizar a prestação parcial. Mas se você dissesse que somente poderia cobrar presente as 4 etapas, aquela empresa de Petrópolis, ela não poderia mais cobrar. Agora, o que isso ia acarretar? O
teria a obrigação de prestar um serviço que para ela é oneroso, a coleta e o transporte, manter os funcionários para fazer a manutenção lá da rede, que faz a coleta e transporte de forma gratuita. Os ministros falam assim, não, se nós fizermos isso, aquela empresa, nós não vamos ter como obrigar ela a prestar para a população um serviço que para ela é oneroso de forma gratuita, a empresa vai fechar as portas e vai prejudicar a população. Isso são casos excepcionais. No caso do Rio de Janeiro, já falei aqui, o contrato aqui, o poder público, o município do Rio de Janeiro, foi para a prestação integral das 4 etapas. Não há que se falar aqui no município do Rio de Janeiro. No estado, nós temos outras localidades que da mesma forma também se oferece ou o serviço integral ou parcial, segundo o entendimento do STJ. Só que de forma dolosa, né? Eles são desonestos, são criminosos, existe uma organização criminosa por trás disso, poderosa, tanto é poderosa que a Ordem dos Advogados do Brasil, nossos representantes, aqueles representantes que está na Ordem dos Advogados do Brasil, que foram eleitos pelos advogados para defender o interesse da advocacia, me procurou para dizer, olha, se você não parar de denunciar isso, você está lutando contra o poder, você é um Dom Quixote, você vai sofrer na cara das consequências. Você vai ser parado numa blitz, vão forjar prova contra você, vão lhe prender, ou alguma coisa de pior vai lhe acontecer. E realmente forjaram prova contra mim e me prenderam, só que eu saí e continuo denunciando. Me excluíram hoje, mas eu continuo batendo, não desisti, não me canso, não vou me calar dessa forma. Gente, confie em mim, compartilhe isso, vamos divulgar. Eu tenho certeza que alguma coisa está vindo por aí de forma aí a me prejudicar mais ainda, né? Então, senhores, olha só, já li aqui que o recurso repetitivo tratou da questão daquelas empresas que fazem a coleta e o transporte. Então, se nós dermos aqui uma lida aqui no recurso repetitivo, eu marquei algumas coisas, diz aqui assim, ó, o serviço de esgotamento sanitário é formado por um complexo de atividades, explicitando que qualquer uma delas é suficiente para autonomamente permitir a cobrança. Vou ler aqui novamente para os senhores. O serviço de esgotamento sanitário é formado por um complexo de atividade, explicitando que qualquer uma delas é suficiente para autonomamente permitir a cobrança. Claro, se antes eram as 4 etapas, se você pode levar uma, você vai ter que pagar por aquilo que você está recebendo, está levando. Então não há qualquer dificuldade nisso, está correto aqui, né? Vamos entrar naquela questão, mas vai contaminar o meio ambiente, foi uma decisão judicial. Decisão judicial a gente não discute, a gente cumpre, né? Mas vamos aqui, num outro trecho, diz aqui, olha, embora não efetuada todas as atividades que subdividem o serviço de esgotamento sanitário, ou seja, coleta, transporte, tratamento e disposição final, certo é que algumas fases foram prestadas. Está reconhecendo que algumas fases foram prestadas, as quais representam o dispêndio, aquilo que eu falei no caso de Petrópolis. Se é prestado alguma das etapas, você manter aquela infraestrutura gera um custo, deva ser ressarcido. Prossegue aqui, ó. As quais representam o dispêndio ao poder público e, como tal, deva ser devidamente ressarcido. Aquelas etapas, o serviço que está sendo prestado, devam ser ressarcidas. A população, nesse caso, segundo o entendimento do STJ, teria que pagar. Senhores, só tem uma coisa que eu quero explicar para os senhores. Perceba, eu falei sobre a segurança jurídica dos contratos. Ela também tem que ser observada aqui. É aquilo que eu falei da ministra Eliane Calmon, onde ela diz que ela não compactuaria com empresas que enganam a população, falando que vai prestar um serviço e não vai. Oferece uma coisa para depois não entregar. Sabidamente sabe que não vai entregar, porque no caso aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, nós não temos a estação de tratamento de esgoto. A Ordem dos Advogados do Brasil, vamos frisar bem, que no seu estatuto, no artigo 44, diz lá todas as letras,
tem por finalidade a defesa do Estado Democrático de Direito, a pugnar pela boa aplicação das leis, a ordem jurídica está lá no Estatuto da OAB, de forma absolutamente estranha, perseguiu o advogado, excluiu o advogado, mas não está querendo se meter nessa situação e falar aí, se pronunciar publicamente, afinal de contas, o que está acontecendo. Mas, senhores, olha só, a segurança jurídica do contrato, nós temos que observar o seguinte: lá em Petrópolis, a empresa oferece para a população as 4 etapas. Ela cobra ela oferece para a população um serviço parcial, coleta e transporte. O poder público autorizou. Nesse caso, segundo o entendimento do STJ, pode sim cobrar proporcionalmente ao que ela fez. Ela tem que ser ressarcida daquilo que foi prestado. Agora, no caso do Rio de Janeiro, a empresa, conforme eu disse, ela oferece para a população as 4 etapas e cobra pelas 4 etapas. Ela não tem autorização, ela não pode, porque isso não foi objeto do contrato dela firmado com o poder público, oferecer o serviço parcial. Ela não pode oferecer 1 ou 2 etapas. Ela está obrigada a prestar as 4 etapas. Então, senhores, consegui fazer os senhores entender, no caso do Rio de Janeiro, o contrato é para a prestação das 4 etapas. Se o município quisesse contratar ela para prestar tão somente, igual a Petrópolis, a coleta e o afastamento, contratasse. O que não pode é o município contratar para ela fazer uma coisa, ela receber para fazer esse serviço e depois se achar no direito aí de prestar uma das etapas. Isso não é possível. A Ordem dos Advogados do Brasil, tem que se manifestar. Dr. Mauro Pereira dos Santos, hoje secretário da CAARG, que me procurou para dizer que estariam forjando provas contra mim, que iriam me prender, fizeram isso, e depois algo pior poderia me acontecer, leve para o doutor Luciano Bandeira o que está acontecendo. Leve para ele, para que ele possa conversar, para que isso seja definitivamente esclarecido, de forma a população tomar conhecimento do que a OAB está fazendo. E senhores advogados, somos cerca de 300 mil advogados, parece que aqui no Rio de Janeiro. Os senhores têm que entender que é um absurdo, se isso fosse feito nos Estados Unidos, eu tenho certeza que seria uma intervenção na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui pelo menos do Rio de Janeiro, aonde é que um advogado é procurado para dizer, olha, pelos seus representantes eleitos, dizendo, olha, você vai ter prova forjada contra você, você vai ser preso, algo pior não irá acontecer, você para de fazer essas denúncias. Alguma coisa está errada, porque se eu estivesse faltando com a verdade, cometendo alguma falsa verdade da população, enganando, eu não precisava estar dizendo que estariam forjando provas contra mim, de forma a me prender, Seria um absurdo. Nossos representantes nos procurar para falar isso e depois concretizar as ameaças, tanto é que hoje eu me vejo excluído e eles não estão se dando satisfeitos, que hoje eles querem que estão caçando no DECOM. Eu mandei um ofício para a OAB para pedir uma reunião, Eles entraram com uma ação criminal contra mim por crime de difamação, porque eu estou pedindo um ofício, pedindo uma reunião. A que ponto nós chegamos? Muita coisa vai ser dita por mim ainda. Então, espero ter deixado claro aí, com relação a esse julgamento aqui, não sou só eu que digo. O desembargador Gabriel Zefiro, da 13ª Câmara, e o presidente da Câmara, da 13ª Câmara, o desembargador Fernandinho Fernandes, dizem a mesma coisa que eu estou dizendo. Desse resto aqui, nunca constou, até porque seria um tremendo absurdo, de que a empresa estaria autorizada a enganar a população, oferecer um serviço, as 4 etapas, depois não prestar uma ou nenhuma e cobrar por isso. Isso não existe, entendeu? Desafio qualquer um e mostrar onde está escrito isso ali. Fica aí o registro. Hoje é dia 9 de abril de 2020. A minha parte estou denunciando uma organização criminosa poderosa. Eles estão, imagina o que vai sobrar de mim se eu não conseguir aí chamar a atenção de todos, Tem que dar o máximo de publicidade possível. Se alguma coisa me acontecer, quem sabe eu ser morto, porque a gente pode esperar tudo de bandidos. É muito dinheiro que está por trás disso. Meus amigos, um abraço aí, fica o registro. Depois eu faço um outro vídeo dando continuidade a esse esclarecimento que estou prestando a vocês. Ordem dos Advogados do Brasil, junto à população,
preste os esclarecimentos necessários. Não se esconda, porque ao se esconder, você leva para cima de vocês a natural, né, a população sendo levada a acreditar que a Ordem dos Advogados do Brasil está compactuando com essa situação, até pelas ameaças que me fizeram. Um abraço.